Olá! Vamos ao nosso quarto encontro do projeto de nivelamento em língua portuguesa oferecido pelo CESUL, a nossa mantenedora CESUL e a Faculdade de Direito de Francisco Beltrão. Então hoje, como nós havíamos combinado na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o que esse novo acordo ortográfico alterou quanto às regras de acentuação. Então nós vamos falar do acento agudo, do acento circunflexo e do acento diferencial. Em cada um desses três aqui, quais foram as alterações que foram acordadas nesse acordo internacional que resultou no novo acordo ortográfico que passará definitivamente a vigorar a partir de 2016. Então vamos iniciar com o acento agudo. O que nós temos que considerar aqui? Então são três alterações básicas no acento agudo. Que são elas então? As alterações vão recair então em ditongos, em paroxítonas e em alguns casos específicos de formas verbais. Então vamos lá. Ditongos, paroxítonas, formas verbais. Então, o que nós precisamos lembrar primeiro? Nós falamos numa aula inicial sobre monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. O que isso serve na língua portuguesa, na língua materna? Para medir o tamanho da palavra. Monossílabo, uma sílaba, somente. Tônica ou átona. Temos monossílabos tônicos, onde ele tem uma força fonética, uma carga fonética maior, e monossílabos átonos, pouca carga fonética. Dissílabos, palavras que são possíveis de ser divididas em duas sílabas. Trissílabos, 3, polissílabas, 4 ou mais sílabas. Quando nós falamos em sílabas, lembrando da primeira aula, sílaba é a menor unidade fonética. Pois bem, não percamos nunca esta consciência de formação de palavra quanto à sua extensão, quanto ao seu tamanho e quanto à possibilidade de reduzi-la, de dividi-la. Outra coisa que nós falamos aqui também, falamos de tonicidade, sílabas átonas e sílabas tônicas. E nós falamos então que em nossa língua, nós temos como regra, com exceção das palavras átonas, que nós teremos uma sílaba tônica, acentuada ou não. E todas as outras serão átonas, tá? Mono, uma, tônica ou átona. Dissílaba, uma sílaba tônica, uma átona. Trissílaba, uma sílaba tônica, duas átonas. Polissílaba, uma sílaba tônica e as outras átonas. Quando nós falamos de tonicidade, nós falamos então de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E o que nós havíamos falado aqui então, na aula inicial? Oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Então vejam só, quando a palavra é oxítona, ela tem a última sílaba tônica, ela pode ser acentuada ou não, mas ela tem a última sílaba tônica. Então, por exemplo, a palavra café, tá? Se nós formos dividir, é uma palavra dissílaba, tem a última sílaba tônica e nesse caso é uma palavra acentuada. Então, nós vamos dizer que café é uma palavra oxítona. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Nós temos paroxítonas acentuadas ou não, tá? Por exemplo, a palavra escola, ela é trissílaba. Escola. Nós temos aqui a penúltima sílaba tônica. Não é acentuada, mas é a sílaba tônica. Paroxítona.
proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Então, por exemplo, a palavra lâmpada. Se nós formos dividir, nós teremos 3 sílabas e a antepenúltima é acentuada. Então, na nossa língua materna, nós sempre vamos trabalhar com as palavras do final para o início para trabalhar a tonicidade. Oxítona, última, acentuada ou não. Paroxítona, penúltima, acentuada ou não. Proparoxítona, antepenúltima, todas acentuadas. Então, veja, a primeira mudança nas regras de acentuação desse novo acordo, no que diz respeito ao acento agudo, faz referência às palavras paroxítonas, aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. E o que muda então? Toda a paroxítona, tá? Toda a paroxítona que tem os ditongos abertos ei, oi, perderão o acento agudo. Então aqui cabe também fazermos um outro lembrete, além de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, lembrarmos então o que é ditongo. Nós falamos também em aulas passadas sobre hiato, ditongo e tritongo. Para o novo acordo ortográfico, interessam esses 2 casos aqui. Hiato, ditongo e tritongo nada mais são do que encontros vocálicos. O que é um encontro vocálico? Vocálico, tá? Lembra vogal. Então, é o encontro de vogais na palavra. 2 vogais próximas na palavra e separadas na sílaba, nós teremos um caso de hiato. 2 vogais próximas na palavra e que permanecem próximas na sílaba, nós teremos um caso de ditongo. 3 vogais próximas na palavra e que permanecem juntas na sílaba, tritongo. Mas no caso, o tritongo não entra nesse novo acordo ortográfico. Todos os tritongos da língua portuguesa mantêm-se como estão. Então, as alterações estão aqui. Nós temos que ter cuidado com o hiato e com o ditongo. Então, vejam vocês, não se usa mais no novo acordo ortográfico acento agudo nos ditongos abertos ei, oi. Precisamos, então, estar bastante atentos a isso. Não se usa mais. Então, por exemplo, por isso que nós percebemos lá a palavra assembleia. Tá? Nós vamos ter o que aqui, então? Um caso de ditongo aberto. Assembleia, né? Então, o que vai acontecer com a alteração? Vamos continuar fazendo a fonética aberta assembleia, mas não acentuaremos mais, não teremos mais a marca do acento agudo. Da mesma forma, a palavra ideia. Na ortografia, até então, paralelamente vigente, acento agudo. Na ortografia oficializada a partir de 2016, que aí seremos obrigados a grafar dessa forma, não perceberemos mais o acento agudo aqui, tá? Heróico, por exemplo. Grafamos desta forma. Como ficará? Manteremos a fonética e não mais a grafia. Então, nós falamos muito em aulas passadas e vamos repetir constantemente com vocês aqui em todos os encontros para que isso realmente fixe. Então, não altera a fonética. Assembleia, assembleia. Ideia, ideia. Heróico, heróico. O que o novo acordo coloca é, tá, que nesses 2 casos, ei, oi,
perde-se o acento agudo. Então, a palavra passará a ser grafada sem a existência do acento agudo. Então, essa é uma alteração bastante significativa, né? São 3 alterações no acento agudo e esta é a primeira delas. Então, bastante significativo que memorizemos tudo isso, né? No entanto, nós temos que ter cuidado com as palavras oxítonas, porque aí começa a confusão. Herói. E aí? Herói, mantém ou não mantém? Mantém. Mas herói não é uma palavra paroxítona, tá? Herói. Então, se você for separar a palavra, for trabalhar com ela a tonicidade, nós vamos ver que herói é uma palavra oxítona, tá? Então, aí o que vai acontecer com ela? Por ser uma palavra oxítona, vai manter a acentuação. Diferente de heróico, que é uma palavra derivada. Mas aí é uma palavra derivada, mas na sua derivação ela deixa de ser oxítona e passa a ser paroxítona. Então isso é muito importante. É uma questão de ter bastante atenção. Por isso que a todo momento nós recomendamos leituras e leituras atentas. Para nós que já fomos alfabetizados, para nós que estamos letrados nesta ortografia, é importante conhecer a regra sem sombra de dúvidas. Porque nós precisamos de um argumento sólido, palpável. Por que eu não grafo mais agora com esse acento agudo? Mas para nós que já fomos alfabetizados desta forma, então nós temos que conhecer a regra para entender a mudança. Mas nós precisamos entrar no exercício de um policiamento, porque há uma tendência natural de querer colocar esse acento agudo quando vamos escrever ou quando vamos digitar. É um exercício de autocorreção. Por isso que a leitura ela é fundamental, porque de tanto visualizar a palavra, nós vamos incorporando a sua nova versão. Então, muito cuidado, é as paroxítonas. Se a palavra for oxítona, ela vai manter, né? Então, por exemplo, além de herói, céu, chapéu. Então, tem o el, é aberto, mas não é porque é aberto. Tem que olhar, então, a classificação. Paroxítonas, oxítonas. Então, é a primeira alteração quanto ao acento agudo. Segunda alteração, então. Nas palavras paroxítonas, continuando nas paroxítonas, né? Com i e u tônicos. O que é isso? Tônico, o i e o u puxam a carga fonética. Então, eles são tônicos, que formam hiato. O que é um hiato? O hiato são 2 vogais juntas na palavra, mas que quando separa-se a palavra em sílaba, fica uma vogal em uma sílaba e a outra em outra. Tá? Então, um caso de hiato. Então, retomando aqui. Nas palavras paroxítonas, novamente, quando tem o i e o u tônicos, tá? E eles formam hiato, sequência de vogais na palavra, separados na sílaba, pertencem a sílabas diferentes. E essa formação tem a ver com a vogal anterior, tá? E essa vogal anterior faz parte de um ditongo. Então, vai perder o acento também. Então, vejam só. Palavra paroxítona, tá? É a penúltima sílaba tônica. Essa tonicidade tem que ser especificamente no i e no u. Vamos grafar aqui. Agora não é mais o ei e o oi do ditongo, né? Não é mais o ei e o oi do ditongo, mas é o i e o u tônicos na palavra paroxítona, tá? Mas que estão lá no hiato, certo? Separado. E aí nós temos que ter o cuidado, por quê? Porque ele vai ter também uma ligação com a vogal anterior, que é um ditongo. Então vai perder o seu acento agudo também. Por isso que a palavra feiura
nós grafamos assim. Então, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, se formos separar silabicamente, nós vamos ter ditongo e hiato. Aqui não é tritongo. Tá? Ah, 3 vogais juntas. Sim, 3 vogais juntas, mas aí eu tenho que separar em sílaba e elas têm que ficar as 3 juntas para formar o tritongo. Se eu separar essa palavra em sílaba, eu vou ter fei, u, ra. O tônico, a tonicidade na palavra atual, nessa ortografia que nós temos como oficial, tá? Este U é acentuado. E aí o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um ditongo aqui e aqui um hiato. Então, este E e este I formam um caso de ditongo, permanecem juntos na sílaba. Este U caracterizou o hiato por quê? Porque ele está próximo do I. Nós temos uma vogal I e uma vogal U. Mas no momento que eu separei a palavra, ficou um em cada sílaba. Tá? Neste caso aqui, a palavra feiura passará a ser grafada sem o acento agudo. Tá? É a segunda alteração que nós temos então. Cuidado então com o U e com o I. E a terceira e última alteração, né, que nós temos que ter cuidado é com as formas verbais que têm o acento tônico na raiz. Então aí nós vamos ter que conversar um pouquinho para lembrar o que é raiz. Raiz é o radical do verbo, né? Então vejam só. Vamos limpar um pouquinho esse quadro para que a gente possa nos entender melhor aqui. Verbo, né? Toda palavra da língua portuguesa, nós falaremos melhor em aulas seguintes, que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Tá? Então aí nós vamos ter uma parte da palavra que a gente chama de radical, que é a raiz, que é aquela parte que a palavra traz da língua original, da língua mãe. Então nós sabemos que a língua portuguesa falada no Brasil, ela tem 70%, basicamente, né, de suas palavras, que vieram da língua latina, do latim vulgar. E aí nós temos também uma influência romana, uma influência grega, temos aí várias línguas indígenas, enfim, e outros estrangeirismos que foram se incorporando. Mas basicamente, a raiz morfológica do nosso idioma está no latim vulgar. Então o que é o radical? O que é a raiz de uma palavra? É aquilo que não altera, que eu trago da língua que deu origem, da língua mãe, e eu mantenho. Então quando eu pego, por exemplo, o verbo cantar, né? Eu quero saber o radical, quero saber a raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a terminação. Ar, er, ir, or. Tá? Eu elimino essas terminações. O que sobrou é a raiz, é o radical. Então, o radical do verbo cantar é cante. Tá? Do verbo amar, am. Do verbo vender, vende. Até o D. Então, a terceira alteração do acento agudo são as formas verbais que têm o acento tônico, né, na raiz, com o U tônico, precedidos da letra G ou da letra Q, e seguidos, então, da letra E ou I. Na língua portuguesa é fácil porque nós temos somente 2 casos, que é o verbo arguir e o verbo redarguir. Arguir, redarguir. Nós vamos então aqui dar uma ênfase maior, porque esses verbos aqui, além deles perderem então né, o seu acento aqui, né, nós vamos reforçar que eles mantêm a fonética. Então são somente 2 casos, tá, que nós temos que cuidar: o verbo arguir e seus derivados, o verbo redarguir e seus derivados. Então, as 3 alterações que nós temos quanto ao acento agudo.
tá? Cuidar as palavras paroxítonas. Não confundir a palavra paroxítona com a oxítona, porque a oxítona em alguns casos vai se manter. E quanto à palavra verbo, são 2 casos aqui que vão ser eliminados o acento agudo. Então vai ficar arguir, redarguir, sem a acentuação. Certo? Bastante coisa? Não se apavore. Os exercícios vão nos ajudar. Por quê? Porque nós vamos colocar em prática essas regras. Então, como eu havia dito, né? Vamos nos acalmando. Nós precisamos saber da regra, saber de onde ela vem, por que ela existe, para termos uma consciência linguística. Mas as nossas práticas de escrita, elas vão gradativamente sendo alteradas à medida que formos escrevendo, à medida que formos interagindo. Então, por isso que os exercícios são fundamentais. Não esqueçam de acessar a nossa página, conferir os exercícios, mas muito mais do que conferir, fazê-los. Muito obrigada e até a próxima aula.